My Dragon System, capítulo 518, levado embora. Demorou algum tempo até Monk finalmente entender tudo o que Martha havia lhe contado. Como Ray havia sido derrubado devido à briga entre Van e Harry. Parece que a sombra afetou muito o seu grupo, Monk respondeu. Pergunto-me por que razão nunca foi capaz de levar o meu próprio coração, mesmo eu estando tão envolvido. Ray disse que pode ter algo a ver com nossos desejos profundos. Ele se alimenta disso. Talvez seu desejo seja muito forte para ser dominado, ou não seja capaz de ajudá-lo a realizá-lo. Monk, você sempre foi uma pessoa forte. Martha disse sorrindo para ele. Os dois precisavam deixar o assunto por aí. Por enquanto, Monk tinha que continuar agindo como o líder da Guilda das Trevas, enquanto ajudava a Sombra. Mas na hora certa, ele sabia que poderia fazer com que a Guilda das Trevas se convertessem. Enquanto isso, Martha teria de fingir que não sabia de nada. O sol da manhã ergueu-se, e ambos os grupos estavam prontos para continuar sua investigação. Afinal, até agora eles não haviam encontrado nada, e ainda não tinham ideia de quem estava por detrás do ataque. Contudo, não começou como eles esperavam e um pânico lento começou a se instalar entre aqueles do Asas Carmesim. Martha acordou um pouco mais tarde do que os outros devido a ela ter ficado acordada depois de falar com Monk. Quando ela saiu de sua tenda, ela podia ver Kate, Lenny e Jack, falando um com o outro com olhares preocupados em seus rostos. Não consigo sentir o cheiro dele em lugar nenhum. É claro que ele não está aqui, Jack relatou. E se ele se foi, então podemos assumir que o cristal branco desapareceu com ele, Lenny respondeu. Como nenhum de nós previu isso, estamos na base inimiga, então é claro o que aconteceu. Ao ouvir o fim da conversa, Martha teve uma ideia do que estava acontecendo. Se eles estivessem falando sobre alguém desaparecido, e o cristal branco, eles só poderiam estar falando sobre Van. Por favor, me atualize sobre o que aconteceu. Van sumiu? Ela perguntou. Lenny acenou com a cabeça e parecia que seus piores pensamentos eram verdadeiros. Tem que ser aqueles da Guilda das Trevas. Kate fez uma careta. A Sombra sabe o quanto o cristal branco é uma ameaça para eles. Eles tentaram tirá-lo de nós várias vezes. Você afirmou que Monk costumava ser um cavaleiro faixa preta, né? Um dos melhores. Ele poderia facilmente ter entrado furtivamente durante o nosso sono e pegou Harry e o cristal. Embora o que estava sugerindo fosse provável, Martha sabia que não seria o caso. Monk não teria feito nada, mas parecia que os outros já estavam sendo influenciados e pensando a mesma coisa. Naquele exato momento, parecia que havia uma nova briga acontecendo. Desta vez, um membro do Asas Carmesim que foi convidado a investigar, estava discutindo com um dos membros da Guilda das Trevas. Não sendo mais capaz de suportar sua má atitude, o membro do Asas Carmesim brandiu sua espada. Foi inesperado para o membro da Guilda das Trevas e Martha estava muito longe para impedi-lo. Não! Ela gritou, como se estivesse vendo a coisa toda acontecendo em câmera lenta. Se sangue fosse derramado de qualquer lado, seria quase impossível fazer com que os dois grupos pudessem cooperar. No entanto, antes que a espada pudesse atingir, ela foi afastada, sendo empurrada por outra espada lateralmente. Momentos depois, pela força do impacto, a espada do membro do Asas Carmesim caiu no chão, incapaz de segurar o cabo. O que você está fazendo atacando nosso povo? Perguntou Monk. Os outros membros da Guilda das Trevas que testemunharam isso, sacaram suas armas em reação e estavam prontos para uma batalha. Afinal, seu exército era muito maior do que o Asas Carmesim, e sem seu líder, eles tinham certeza de que poderiam vencer. Monk, espere! Martha gritou. Um de nossos homens desapareceu. Acho que isso pode ser apenas um mal-entendido entre nossos dois grupos. Você não o viu por aí, viu? Guardando a espada, Monk fez o possível para acalmar a tensão e o sangue em ebulição entre os dois lados. Não. Mas antes de olhar para o nosso lado, sugiro que você olhe para o seu primeiro. Não houve problemas dentro do seu acampamento? Monk respondeu com uma pergunta, tentando dar uma dica a Martha. Naquele momento, ela mesma percebeu algo. Onde está o Harry? Alguém viu Harry? Ela perguntou. Os outros se entreolharam e olharam em volta, agora percebendo que poderia muito bem ser uma possibilidade. Depois de seu conflito de ontem, era de se esperar que isso pudesse acontecer.
Eles estavam tão focados e em alerta máximo por estarem perto da Guilda das Trevas que não olharam para o óbvio na frente deles. Todos, tentem encontrar Harry e trazê-lo de volta, Marta ordenou, enquanto ela voava no ar e começava a patrulhar à frente. Assim como eles pensaram, o verdadeiro culpado por trás da captura de Van era ninguém menos que Harry. Ele tinha a pedra branca na mão e, ao mesmo tempo, um Van espancado e machucado por cima do ombro. Por vários dias, uma voz estava falando com ele, uma voz com a qual ele estava bastante familiarizado. Foram as palavras de seu pai. Falava com ele e dizia o que fazer. Tudo começou quando ele tocou os ossos do dragão. A voz falava de um caminho secreto na fortaleza, que lhe permitiria viajar por túneis. Esses túneis os levaram de volta à fortaleza principal, onde a sombra vivia. Quando finalmente saiu de um dos túneis, Harry pôde vê-la à frente. Uma fortaleza maior do que qualquer uma que ele já tinha visto antes. Era grande o suficiente para ser sua própria cidade, e tinha pilares altos e pontiagudos que pareciam ameaçadores. No entanto, a parte mais marcante de tudo isso foi a espiral que envolveu toda a fortaleza. Parecia que um dragão gigante havia sido esculpido como se estivesse protegendo o edifício. Eu vim aqui para entregar o que você queria.